A gente inicia agora a entrevista com o presidente do Ceará, Robson de Castro. O Ceará que teve um ano 2019 muito complicado, muito difícil, passou em branco nas conquistas, mas pelo menos, Robson, o time se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro e uma equipe cearense, é a primeira vez que vai disputar nesse formato por 3 vezes seguidas a Série A. Antes, deixa eu cumprimentar o Caio. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, Danilo. Tudo ótimo, José. Abraço, ótima tarde. Mas na sua entrevista após término do Campeonato Brasileiro, você disse que não tinha nenhum motivo para comemorar a permanência do Ceará. Você foi bem enfático, disse que não comemorou e disse que o mínimo era realmente permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, boa tarde para você, Robson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Essa foi a postura mesmo? Esse foi o seu pensamento? Dizer, olha, não tenho o que comemorar, acho muito que o Ceará permanece, e o Ceará permanece com a menor pontuação da história da era de pontos corridos. Um time nunca conseguiu permanecer com 39 pontos. Tudo bem, Robson? Boa tarde. Boa tarde, José, Caio, Danilo. Prazer estar aqui com vocês. Realmente eu concordo aí que nós fizemos uma campanha, eu disse até medíocre, né? Para o ano que nós tivemos de tantas expectativas, mais um ano que pelo menos nos permitiu, né, de certa forma, ter como saldo a permanência, que é algo importante, né? Embora uma permanência que não dá para a gente sair comemorando, né, da forma que foi, né? Entrar no ranking da CBF entre os 20 primeiros, né? Estamos em 19º lugar, quer dizer, demos um salto no ranking, isso também é importante, quer dizer, abre espaço para o nosso amador participar de outras categorias, de outras competições. Mas assim, realmente foi o que aconteceu. Eu assisti o jogo na cabine, até ao lado do Evandro, a gente foi junto pro estádio e assisti o jogo, mas sempre com aquele sentimento de frustração por estar ainda ali naquela última partida, sofrendo, vamos dizer assim, né, e vendo o desempenho em campo também, que não me agradou daquela última partida. Conseguimos o empate que nos classificaria, mas também preocupados com o jogo, né, do Cruzeiro, né? Saber o que estava acontecendo por lá, tirando o foco, quer dizer, para mim eu passei a ser torcedor não só do Ceará, mas torcendo também por clubes que jogavam contra o Cruzeiro, que era quem estava disputando conosco a permanência ou não. E assim que terminou o jogo, eu desci, né, e peguei minha mochila que eu tinha deixado dentro do vestiário. Já tinha me programado para pegar a mochila e ir embora, porque eu sabia que quando termina, aí tem torcedor que quer comemorar, tem outros que querem tomar uma cerveja, jogador às vezes quer fazer alguma coisa, né? Eu não, eu peguei a minha mochila e disse, Evandro, eu vou embora, você quer ir comigo? Ele disse, bora, vamos embora, pegamos o avião e viemos, não falei com ninguém. Quer dizer, entrei, nós já para pegar a mochila, mas passei assim por todo mundo, nem olhei, nem apertei a mão de ninguém. Fui lá direto, peguei a mochila e saí e fui embora, né? Para não dizer que ninguém me deu um abraço, ainda foi o Mauro Carmelo quando estava saindo, que estava no estádio, me deu um abraço lá, né? Falou algumas palavras no meu ouvido, mas saí com esse sentimento de assim, poxa, ainda sabe quando tem assim talvez, eu nunca fui, né? Você talvez tenha sido sequestrado, aquele alívio quando você sai daquela situação, é mais ou menos isso. Para mim foi assim, sai dessa situação aqui, né? E não vou comemorar isso porque é claro, não tem muito o que comemorar numa situação dessa também. Foi mais ou menos isso. E o sentimento que eu tive, eu fiquei até tentando procurar, assim, eu fiz uma analogia, né? Como você tem um filho assim e pede para uma babá tomar conta dele, né? E uma babá chega lá e em vez de estar tomando conta do seu filho, o menino está na piscina, daqui a pouco o menino morre afogado porque a babá não está tendo o cuidado necessário, ou tem atropelado na rua, ou tirando nota baixa e tudo mais. Faltou cuidado, sabe? E eu falo isso sem nenhum constrangimento, não por má vontade, má fé. Acho que os jogadores não tiveram o mesmo cuidado com a gente, né? Eu não estou terceirizando a culpa, não, que a culpa é minha. Se tem alguém que é responsável, sou eu. Eu sempre digo, o responsável sempre sou eu no Ceará. Mas eu me decepcionei, né, com
uma conduta, não é que tenha sido uma conduta de mau caratismo, longe disso, mas poucos eu senti muita gratidão ao que o clube estava oferecendo. Se eu tivesse de destacar o nome, eu diria Luiz Otávio, tá? Pelo que ele fez. Internamente vocês devem ter sentido isso, externamente também era muito visível. Luiz Otávio jogou contundido. Contundido. Né? Não, e as palavras que ele dizia sempre essa, eu diria que o Luiz Otávio também era um que estava angustiado e falava isso. E o Luiz não é de falar. Dentro do vestiário, ele dizia: pessoal, peraí, O que é que tá o que é que está acontecendo? Não é possível que hoje a gente não vá fazer assim. Então sentia isso do Luiz. Luiz não é um cara de falar. O Luiz não é um líder, né, de vestiário, assim, de falar como... Ele é o líder técnico, né? Os caras viram referência que ele é um eu acho que ele é um baita líder pelo jogador, né? exemplo. Não. Exemplo de homem que ele é. De atleta, né? De atleta, profissional. dedicação. Ele tá com a dor no pé aqui, ele vai... Ele diz: me bota em campo. Me bota em campo, eu vou jogar. Eu não posso ficar fora. E ele diz: eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive aqui no clube, assim, eu tenho essa gratidão, eu preciso dar isso aqui, devolver isso. São poucos que têm isso, né? Você contratou o Luiz Otávio rebaixado para a Série D, né? Foi, exatamente. Pra Série C. Pra Série C. Só para correr. E a gente fica imaginando o seguinte: um cara como o Luiz Otávio, você não passa pelo Ceará nesse momento que o Ceará tá, talvez nunca jogaria uma Série A de brasileiro, nunca teria o reconhecimento, né? Sim. Acho que o Ceará deu isso a ele, deu essa oportunidade. Mas não é a ele. todo mundo que tem essa cabeça, né? A maioria não tem. Assim, eu sei que você... Tem muitos casos de jogadores que tiveram oportunidade e depois estão exigindo coisas ou, enfim, criando até constrangimento, né? Mas o Luiz não. E eu, em determinado momento, eu fiz uma reunião com os atletas, logo após o jogo da Chapecoense, eu pedi para reunir os atletas lá no clube. O Danilo deve ter visto que demorou um pouco para ele não começar, e eu fui muito duro naquela reunião, né? Fui muito duro com eles. Eu imaginei. Eu coloquei... O que eu tô dizendo, o sentimento que eu estou dizendo agora, eu disse naquela época. Né? Eu coloquei e eu dei até um exemplo aqui. Olha, se tem um jogador aqui que eu colocaria aqui como um exemplo, é o Luiz. E o Luiz teve 5 propostas, de verdade, e não foi para a terceira, foi para mim. Me ligaram, inclusive o do Flamengo. O presidente me ligou atrás do Luiz. E o que ele está fazendo aí é porque ele tem respeito, gratidão. Qual foram os times, Raul? Só para curiosidade mesmo. Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia. Tá faltando um aqui. Eu acho que foi o Inter. só isso, né? Mas é um cara, olha, e ele nunca chegou para mim e disse assim: um clube me procurou, em respeito. Nunca. Tem outros que um clube procura e ele já fica espalhando para todo mundo, se promovendo. E eu disse isso, né? Por quê? Porque são caras que estão com projetos pessoais, individuais, dentro daquele momento. E para manter na Série A, você precisa de muitas variáveis serem cumpridas para se manter, né? E uma importante é saber se está todo mundo realmente engajado com o projeto. O nosso time não era inferior ao Fluminense, não era inferior ao Botafogo, não era inferior ao do Goiás, não era inferior a... Enfim, a boa parte dos times estavam ali. Talvez a gente não precisava estar nessa situação. Durante a competição mesmo, o pessoal falava para mim, os diretores de outros clubes, né, jogadores de outros clubes, mas foi uma incompetência geral, assim, né? E aí a responsabilidade é minha, sempre quando eu falo, eu estou dizendo aqui, que nós estamos no momento de fazer uma reflexão, né? E aí, eu sei que todo mundo foi perguntando onde é que aconteceu, porque numa época dessa é muito fácil explicar o porquê o Cruzeiro não conseguiu obter êxito. Salários atrasados, uma série de práticas duvidosas no clube, né? Brigas, facções, denúncias, jogadores desunidos, jogador derrubando treinador. Isso explica. Realmente foi isso. Mas e o Ceará, né? Mas nós o que faltou? Assim, eu acho que o grupo foi... nós elegemos, mas faltou um componente que no futebol é importante, é a fome. É o desejo de vencer. Eu me lembro do Bernardinho, uma palestra que eu fui na FIE, que ele foi falar sobre
experiência dele, né, como campeão olímpico várias vezes, ele dizia, nós fomos campeão olímpico aqui no ano, e a minha preocupação é que nós iam para uma outra Olimpíada com o mesmo grupo. Como é que eu ia fazer esses caras terem fome de novo? Eles já foram. Para eles conquistarem aquela Olimpíada, eles tiveram que se sacrificar muito, em muitos aspectos. E será que eles vão estar dispostos a fazer esse mesmo sacrifício de novo? Várias renúncias, várias coisas em prol do objetivo? Né? E ele até conseguiu, né? Ele conseguiu de novo, no mesmo grupo, ser campeão novamente olímpico. Mas aí ele teve que encontrar a forma disso, de estimular esses atletas, né, a fazer isso. E eu acho que é isso, né? Essa acomodação, sabe? Eu acho que o espírito de vencedor, pronto. A palavra talvez seja essa. Tem que ter o brio. O cara que gosta de vencer. Porque tem os que gostam de jogar, né? E tem os caras, os bons jogadores, e tem os vencedores. Eu acho que a gente precisa... Faltou essa segunda parte? Eu acho que a gente precisa ter mais cara com espírito vencedor. Fome. E o cara que quer vencer, normalmente é o cara que espera uma oportunidade, né? Ou então ele consegue ser convencido, né? Não sei se isso também perpassa pelos treinadores, talvez sim. E também nós tivemos 4 treinadores, também mostra que tem alguma coisa errada, sem dúvida nenhuma, já que os 4 não estavam errados. Pelo final, ao final a gente pode dizer que os 4 não estavam errados, podia até um ou outro ser melhor, pior, ter defeito aqui e acolá, mas eu dizia, quando o Wendel saiu, eu disse, vocês desempregaram um treinador. Eu disse pra eles, eu fui no meio deles. E um ótimo treinador. Vocês desempregaram esse cara, vocês vão desempregar o outro que vier. Eu questionava isso pra eles. Eu disse, olha, terminar o ano sem se manter, vocês vão desempregar muita gente aqui do clube. Muita gente. Vai terminar o ano aqui e a gente vai ter que diminuir o nosso custo de pessoal. Muita gente vai perder seus empregos. Muitos que vão ficar aqui, o clube não vai conseguir pagar. Eu dizia isso para eles entenderem o tamanho da responsabilidade que todos nós tínhamos, tá? Mas assim, faltou essa coisa. E é difícil de dizer quem assim... É difícil, isso assim não está muito evidente, assim, não é uma coisa que você consegue planificar, não. É abstrato mesmo, né? Então, agora que nós passamos por essa experiência, que talvez foi a primeira, aliás, olha que eu estou há 11 anos no clube, né? 11 anos. Assim, de longe, é o grupo mais qualificado em termos técnicos que nós trabalhamos, de longe. Mas nenhum grupo mostrou menos... Esse grupo, ele não tinha mais... Foi o grupo que eu senti com menos... Gana, menos vontade, com menos desejo, com menos tesão de todos que eu trabalhei. Inclusive de outros que afundaram. Porque sempre tem, né, você tem um grupo que às vezes tem uns que é mais, outros são menos. Mas assim, não é que fossem mau caráteres. Longe disso, olha, nós não tivemos nenhum grandes problemas com relação a isso. Mas assim, sabe, você entrar num jogo e você vê que o cara vai brigar por cada milímetro do gramado e vai brigar pela bola e vai se doar e se matar. E a gente precisa fazer uma mescla, então. É o que eu tenho dito aqui pro Jorge. Quando ele chegou aqui, ele e o Dimas, eu disse, cara... Que são os dois que responsáveis agora. Jorge Macedo e Sérgio Dimas. Existe uma coisa chamada cultura. Né? No Internacional tem uma cultura, lá no Botafogo tem outra, nós temos uma cultura aqui, a nossa torcida, ela gosta muito do jogador que se doa em campo, ela gosta, nós temos assim quase que uns argentinos assim do Brasil, né? O nosso estilo, o Nordeste gosta desse tipo de coisa. Se demonstra empatia pelo William Oliveira, né? Demonstra. Exatamente. Isso, que não é demonstra. Um grande jogador. Não é um grande jogador. Tá longe disso, mas o torcedor nunca fez nada de especial pelo Ceará ainda. Mas o cara tá em todos, né? Você pega a figura do Richardson. Né? O Richardson representava isso e mais alguma coisa. Só que jogava muito mais bola do que o cara que fez coisas importantes pelo clube. Isso demonstra o Luiz Otávio. Título por aí, Luiz Otávio. O cara vai estar machucado. Né? O Fabinho em alguns momentos. O Fabinho. Então assim, eu acho que a gente tem que entender isso aí, procurar o Fabinho tem mesmo. buscar no mercado jogadores que tenham também esse componente.
Não podemos desprezar esse componente, tá? Você trazer um grande jogador, mas que ele não tem esse sangue, tá? Ele não vai ter a empatia que a gente precisa. Então, essa coisa aí a gente vai tentar melhorar. E, claro, também tivemos problema de finalização. Isso é fato, né? Presidente, você estava falando muito sobre jogadores, citou o Luiz Otávio como um jogador importante. A gente sabia do aspecto técnico, você trouxe algumas questões do aspecto profissional que a gente também já tinha uma ideia, mas será possível, diante desse ímpeto do mercado em relação a jogadores como ele, apesar da idade, mantê-lo para 2020? Bom, eu acho que sim, porque nós temos um contrato e uma multa de 10 milhões, né? Eu abro aqui para vocês. Eu acho difícil algum clube brasileiro pagar. Não acho difícil, não. Acho que o Flamengo pode pagar essa multa. Jogador de mais de 30 anos? Né? Acho que pode, tem caixa para isso. Mas se pagar a multa, vai ter que levar. Mas assim, em outra situação, nenhum jogador, né? Tem gente aí que ontem mesmo eu estava me irritado com o empresário, me forçando a liberar um jogador meu por empréstimo pro Japão, eu digo, meu irmãozinho, só sai daqui se pagar a multa. Eu vou emprestar para um outro time para usar o jogador, né? Lá e... O empréstimo seria de graça? E no final devolve o jogador, porque não gostou. Vou fazer isso, aí eu perco o jogador aqui, vou ter que contratar outro, gastar. Então, assim, só vai sair se for nessas condições, né? Se for jogador do nosso interesse, no caso do Luiz Otávio, não tem como sair de outra forma. E também ele não vai criar nenhuma atmosfera ruim com relação a isso, não.